A diretora da Precisa Medicamentos foi à CPI da Covid-19, mas decidiu ficar em silêncio. A sessão foi tumultuada e senadores se irritaram com a postura da depoente. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Emanuela Medrades estava amparada por um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O ministro não permitiu que ela faltasse ao depoimento, mas lhe deu o direito de permanecer em silêncio nas perguntas que pudessem incriminá-la. Duas testemunhas ouvidas pela CPI afirmaram que Medrades esteve diretamente envolvida nas negociações da Covaxin. Ela trocava e-mails com funcionários do ministério para tratar de detalhes do contrato e fazer ajustes nas invoices, documento que funciona como uma espécie de nota fiscal. Medrades é diretora da Precisa Medicamentos, que entrou no radar da CPI após denúncia dos irmãos Miranda. A empresa intermediou a negociação entre a farmacêutica indiana Bharat Biotech e o Ministério da Saúde. O contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões para a compra de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foi suspenso e está sob investigação. Antes da sessão começar, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, já sinalizava que a depoente não falaria. Aqueles que se socorrem da justiça para ficar calado e não querer contribuir, a gente pressupõe que existe muito mais coisas para a gente descobrir, e aí o receio de poder falar e escorregar numa pergunta. O que eu sei é que ela fez uma media training ontem, e essa media training ela perdeu a cabeça várias vezes. Em breve fala, Emanuela Medrades leu um texto e disse que já apresentou os esclarecimentos à Polícia Federal. Quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Omar Aziz disse ser muito estranho o fato de Emanuela ter prestado depoimento à PF um dia antes de falar à CPI, o que a tirou da condição de testemunha para investigada. Situação semelhante já havia ocorrido com o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa. Não quero eu aqui fazer qualquer tipo de pensamento que há um movimento, longe de mim falar isso da Polícia Federal, mas é estranho, e para mim, e como para muitos outros aqui, como jabuti não sobe árvore, nós não podemos entender como é que são feitas essas coisas. Senadores fizeram um apelo para que Emanuela Medrades colaborasse e respondesse às perguntas que não teriam o potencial de incriminá-la. O senador Marcos Rogério, do DEM, da base do governo, também pediu para que ela falasse. O apelo que faço aqui, doutor Emanuele, é no sentido de que fale a verdade. Não abra mão de falar aquilo que é verdade, aquilo que é honesto, aquilo que é fruto dos acontecimentos. Qualquer outra ilação, acusação, não deve ser objeto de resposta. O relator Renan Calheiros fez uma primeira pergunta, genérica, sem potencial de autoincriminação, mas ela também se negou a responder. Vossa Senhoria é empregada da empresa? A que título é a sua participação na Precisa? Isso não a autoincriminará. Senhor senador, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Primeiro é o seguinte, nós fizemos uma pergunta teste. Foi feita uma pergunta teste simples, dá licença. Baseado na resposta dela, nós iremos suspender a reunião, chamarei os advogados e entraremos com embargo de declaração neste momento ao presidente Fux para que ele possa nos responder. O comportamento da diretora irritou os senadores. Segundo eles, o habeas corpus dava a ela o direito de silenciar-se somente sobre informações que pudessem incriminá-la e não sobre outros assuntos sob pena de crime de desobediência. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, chegou a falar em prisão.
Após a suspensão da sessão, a CPI acionou o STF para entender o limite da decisão de Fux. No início da noite, Fux acolheu parcialmente pedidos tanto da CPI quanto da defesa de Emanuela Medrades. Segundo o ministro, cabe ao paciente decidir se uma pergunta tem resposta que possa autoincriminá-lo. Ele diz, por outro lado, que nenhum direito é absoluto e cabe à CPI avaliar se o paciente abusa da prerrogativa. O ministro afirma que a comissão tem os instrumentos para adotar providências se achar pertinente. Fux também pontuou que o Supremo não atua previamente no controle dos atos da comissão.